Estamos na Rússia do século XIX, mas poderíamos estar em qualquer lugar. O livro de hoje, Duas Narrativas Fantásticas, de Dostoiévski, traz as histórias A Dócil e O Sonho de um Homem Ridículo, que na verdade mergulham dentro dos respectivos narradores, em qualquer lugar. Enzo, roda a vinheta. Olá, que bom que você está aqui. Então, ajude a gente. Dê seu like nesse vídeo. A Adriana ainda não assistiu. Eu tenho certeza de que você vai gostar. Inscreva-se no canal, acione o sininho das notificações para ser avisado dos próximos vídeos. Comente, compartilhe e aproveite. Um bom vídeo para você. Olá, Dostoiévski. Dostoiévski dispensa qualquer apresentação, mas é um autor que nos assusta pelo volume das obras, pelo volume no termos de volume mesmo, tá? De quantidade de páginas em seus livros. E a gente se esquece de que o Dostoiévski tem uma obra imensa, com livros relativamente curtos. Aí você me pergunta, Adriana, eu tenho que entrar na obra do Dostoiévski por onde? Se você quiser entrar por Crime e Castigo, ok, porque narrativas realistas sempre têm uma forma de narrar muito clara, mesmo quando mergulham em seus narradores. O Dostoiévski, um pouquinho lá da história dele, ele que vai se converter fortemente num dado momento da vida, foi um revolucionário e foi condenado à forca. Porém, conseguiu lá uma atenuação da sua condenação e passou 4 anos exilado na Sibéria. Então você fica pensando, nossa, pois é, na Sibéria. Há que se pensar, né, a dificuldade. Quando ele voltou para Moscou, ele tinha a ideia de fazer um periódico, uma revista. E essa ideia acabou se realizando só no final da vida dele. A revista se chamava Diário de um Escritor. Era uma revista mensal de 16 páginas, ele fazia tudo. Ele escrevia, ele editava, ele cuidava da gráfica, ele fazia tudo e foi religiosamente publicada até a sua morte. Então ele trabalhou de 1876 a 1876 a 1881, que foi o ano em que ele morreu. Bem, nessa revista ele fazia comentários, fazia críticas, e houve 2 situações em que ele mesmo explica que ele não trabalharia com textos gerais, mas que, como ele havia trabalhado o mês todo em 2 textos específicos, então haverá um volume em 1876 com a novela A Dócil, que às vezes se aproxima muito de um conto, e um outro volume em 1877 com o texto O Sonho de um Homem Ridículo. Eu falei para vocês, né, que o livro se chama Duas Narrativas Fantásticas. Cuidado, não se aproxima nada da ideia de fantástico que nós já exploramos nesse canal, por exemplo, em Pedro Páramo. Vai aparecer aqui o card e a capinha do livro. Não. O próprio Dostoiévski fala que, na verdade, a ideia de fantástico que ele coloca aqui é porque tudo está na elucubração do narrador de A Dócil, por exemplo, né, que fala muitas vezes para ele mesmo ouvir. Quando eu estava lendo A Dócil, veio à minha mente muito aquele narrador do livro As Brasas, também temos aqui o vídeo no canal, que era um narrador que muitas vezes parecia querer acreditar nas coisas que ele mesmo contava, né? Ele ficava voltando e rememorando e sentia muita raiva, depois se sentia muito culpado. Aqui a gente também tem um narrador que vai ficar voltando e voltando. Talvez não. Esse motivo do mergulho no narrador é que faz com que o Dostoiévski possibilite uma ideia daquela fantasia de quando a gente inventa uma história, a gente mesmo acredita nessa história, ou de quando a gente tem dúvidas sobre algo.
O narrador de Um Homem Ridículo é um narrador que é uma história que vai passar uma história em que vai se passar a narrativa de um sonho. Então também o Dostoiévski joga para essa ideia da fantasia. Vou falar para vocês um comentário que ele faz antes da publicação de Adócio. Ele explica por que naquele mês, né, ele não vai trazer a revista de textos mais gerais e vai trazer esse texto. E ele explica o motivo da fantasia. Peço desculpas aos meus leitores, pois desta vez, em lugar do diário, na sua forma habitual, ofereço apenas uma novela. Cuidado, tá? Não é uma novela na sua simplicidade, é bem mais que isso. Mas estive de fato ocupado com essa novela a maior parte do mês. De qualquer modo, peço a indulgência dos leitores. Agora, a respeito da própria narrativa. Intitulei-a fantástica, ainda que eu mesma a considere realista ao extremo. Mas o fantástico aqui existe de fato, e mais precisamente na própria forma da narrativa, o que julgo necessário elucidar de antemão. Na forma da narrativa, por quê? Porque é uma narrativa de diálogo interno, uma narrativa da mente desse narrador. Então, primeiro sobre Adócio, que é a primeira história colocada aqui. A gente tem um narrador que é um usurário, né? Ele tem uma casa de penhores e ele ganha, né, pagando pouco pelas joias, cobrando muitos juros e tal. Como funciona qualquer situação de penhor, por exemplo, que a gente tem aqui no país. Não é exatamente uma agiotagem, porque ele não empresta dinheiro a juros, tá? Ele pega o objeto que a pessoa leva, sempre deprecia na avaliação, dá o dinheiro e cobra juros altos. Quem é a Dócio? A Dócio é uma mocinha que tem lá, quando ele a conhece, tem lá seus 14, 15 anos, e é uma mocinha que veio do interior, foi para a cidade grande, né? A história assim não se passa em uma cidade específica, não aparece uma cidade específica da Rússia, mas a gente percebe que é uma cidade maior por não ser um espaço apenas de camponeses, por exemplo, não é uma cidade pequena. Então a menina vai para essa cidade maior e acaba morando com duas tias que a exploram demais. Então, para conseguir a sua liberdade, né, para conseguir montar um dote para si mesma, já que ela não tinha nada da família, ela vai empenhar coisas poucas e sem valor. Aí o nosso usurário, ele vai assim observar a menina. Veja, ele não observa a menina com olhos afetuosos, né? E também não é exatamente pena, mas ele vê ali alguma possibilidade de fazer um casamento interessante. Essa moça, isso está na orelha do livro, então eu posso contar para vocês. Essa moça vai tirar a própria vida. A história começa com ele olhando para o corpo da moça em cima de duas mesas. A descrição são duas mesas de jogo. Sabe mesa de jogo de baralho que é coberta com feltro? Duas mesas e a mocinha o corpo da mocinha está colocado ali. E ele começa a narrar. A gente pode imaginar que ele está falando para si mesmo, que ele está falando para alguém que poderia ser um juiz. Tá? Daí você já pensa que há uma certa possibilidade de fantasia, porque se ele está falando para um juiz, já não estaria ali o corpo presente. Então a gente vai pensando coisas, mas o tempo todo ele faz perguntas retóricas, ou seja, ele pergunta e ele mesmo responde, ele vai e volta no tempo, e eu não vou te dizer, mas pelas digressões e por esse movimento no tempo que a fala dele faz, a gente vai saber por que essa moça tirou a própria vida. No começo, eu falei, né, daqueles olhos distantes, no começo, que não é exatamente o começo do que é narrado, mas da história em si, quando você constrói a história, eles são um casal frio. Haverá um momento em que ele já estará jogado aos pés dela. E ela se assusta muito com tudo isso. Mas o que é determinante para o ato que ela comete, e que ela comete agarrada a uma estátua. Depois a gente vai saber pelo Dostoiévski que houve uma situação em que uma moça, uma camponesa, efetivamente foi para a cidade e que pulou de uma janela agarrada à estátua de Maria. Ele diz Nossa Senhora. Então ele vai escrever assim, agarrada ao ícone. Ele não coloca no texto em si essa referência que depois ele nos dá da realidade. O que é importante
é importante acompanhar essa confissão, esse diálogo interno. Não digo confissão no sentido de que ele se considera o assassino da moça, não é isso. Essa confissão da coisa que veio nele a partir do momento em que ele encontrou o corpo dessa moça, a Dócil. A tradução, as traduções já mostraram, ela era doce e humilde no título, ou então uma terceira tradução em que apenas aparece o pronome ela. Nessa tradução, a Dócil. E aí você vai montar a sua história. É uma narrativa interessante por estar em primeira pessoa, mas, como eu falei, se você quiser entrar no Dostoiévski por Crime e Castigo, você vai ter a mesma amarração sobre a personagem principal que vai cometer e vai castigar-se a si mesmo. Tá? Então, assim, só estou te dando uma palhinha de que é possível. Você não precisa começar por uma obra curta, a leitura do Dostoiévski. É possível, você precisa ter fôlego de ler uma obra longa, mas ela se amarra de uma forma que ela nunca fica cansativa. Então, primeira história, a Dócil. Segunda história, o sonho de um homem ridículo. Então, vamos começar pelo título. O que é uma pessoa ridícula? Uma pessoa ridícula é uma pessoa digna de zombaria, digna de pena por ser ridícula. Tá? Então, essa ideia de ridículo que aparece nesse homem mostra um homem inadequado. O vídeo em que eu mais usei o termo inadequado nesse canal foi o vídeo do Estrangeiro do Camus. Vai aparecer aqui também o card. Só que são inadequações diferentes. Aquele inadequado do estrangeiro é um inadequado para quem o mundo... Ele é um estrangeiro no mundo. Tá sempre tudo bem, porque ele não tem juízo de valor sobre as coisas. É também um livro que nos dá uma amarrada quando a gente lê. Aqui, a inadequação é pelo fato dele ser ridículo, dele não ser aceito em lugar nenhum, dele não ser aceito quando ele estudava, dele não ser aceito pela família, dele não ser aceito... Não ser aceito não é ser rejeitado nesse caso, é não existir. Tá? Ser sempre ridículo, digno de zombaria e pena, ou muitas vezes ser ignorado. O que acontece com esse homem? Já que eu não existo e não me encaixo, eu vou comprar um revólver, vou colocar na minha mesa, em cima da minha mesa e vou dar um fim nisso tudo. Pois é. Só que ele terá um sonho. E aí entra na coisa do fantástico, de novo, bem distante do fantástico da América Latina, mas no que o Dostoiévski está trabalhando como fantástico. E nesse sonho, ele vai parar em um lugar em que tudo é bom, em que as pessoas vivem, as pessoas não, os seres, é como se fosse para outro planeta. Os seres que ali estão vivem de uma forma totalmente integrada. Não há maldade, não há pensamentos negativos. E nesse lugar, quando ele chega, ele percebe, né, tudo funcionando muito bem, ele também vai perceber que aos poucos, apenas a presença dele parece que vai contaminar aqueles seres. E tudo aquilo que a gente considera como negativo no ser humano vai aparecer sendo vivenciado ali. E de repente, o que era normal no sentido de que o que era desconhecido, aquela coisa ruim, que era desconhecida ali, portanto, eles viviam sempre bem, vai acabar fazendo com que as pessoas tenham maldade, egoísmo, ansiedade, e que elas desconheçam, as pessoas que eu tô falando sempre os seres, tá? Leia dessa forma, e que elas desconheçam, elas esquecem daquele jeito bom que elas viviam. E aí ele tem a percepção de que ele foi o contaminador de tudo aquilo. Então, de novo, começamos com um homem inadequado que vai perceber que não vale mais a pena viver. Quando ele percebe que não vale mais a pena viver, na hora que ele coloca o revólver em cima da mesa, que ele compra, parece ele relatando isso, compra o revólver com essa finalidade. Ele dorme. E aí ele tem esse sonho. Esse lugar que aparece no sonho me lembrou muito a Utopia do Thomas More. Uma ilha, sabe? Um lugar onde tudo é perfeito. Só que, diferente da Utopia, nesse sonho, ele se sente como contaminador. Ele não vai realizar a intenção primeira que ele teve. Ele vai se sentir muito responsável por essas mudanças que houve no sonho. Aí você pensa, então, ele se sentia ridículo, ele não tinha uma opinião
negativas sobre si mesmo, a vinda das pessoas, então é que ele vai efetivar mesmo. Não. Haverá uma menininha que terá um papel essencial, uma menininha com quem ele grita, antes até da compra do revólver. E é uma menininha que voltará aos pensamentos dele e vai fazer com que ele mude de ideia depois de acordar. Tudo muito realista, nada romântico. Tá? Então, você vai ter que ler a obra para mergulhar nessa personagem, para mergulhar nesse sonho e para entender o papel dessa menininha que aparece, inclusive, citada na última linha dessa pequena história. Pequena grande história, como são todos os textos do Dostoiévski. Então, leia duas narrativas fantásticas. Adriana, posso começar a obra do Dostoiévski por aí? Claro que sim. Os narradores são em primeira pessoa. Isso faz com que a narrativa seja um pouquinho mais elaborada, mas ele não deixa de ser realista pelas coisas que ele aponta e denuncia nesse texto. Ok? Bem, dê seu like nesse vídeo, inscreva-se no canal, acione o sininho das notificações para ser avisado dos próximos vídeos, comente, compartilhe e aproveite essa bela porta de entrada para a obra do Dostoiévski e para a própria literatura russa, se você ainda não a conhece. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!